Do litoral do Rio Grande do Norte ao sertão de Pernambuco, o Nordeste começa a discutir nomes para as eleições de 2026. E as novas pesquisas do Instituto Real Time Big Data, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco revelam cenários empolgantes. Em Pernambuco, a atual governadora está pressionada e vê a reeleição a cada dia mais distante. Isso sem falar nas disputas acirradas pelo Senado. E atenção, os números que você vai ver agora não impactam apenas esses estados, mas podem influenciar diretamente os rumos da política nacional, visto que as eleições de 2026 serão uma verdadeira batalha de xadrez, onde todos os votos contarão, ainda mais com direita e esquerda duelando pela maioria absoluta no Senado. Se você também está curioso para saber quais os resultados dos principais institutos de pesquisa do país, fica comigo até o fim. E antes que eu esqueça, seja bem-vindo ao canal Central das Urnas. Começamos nossa análise pelo Rio Grande do Norte. A pesquisa foi realizada nos dias 24 e 25 de setembro de 2025, com 1.200 entrevistas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Entre os entrevistados, 48% eram homens e 52% mulheres. Na renda familiar, 58% ganham até 2 salários mínimos, 27% ganham de 2 a 5 salários e 15% ganham acima de 5 salários. Na faixa etária, 41% têm entre 16 e 34 anos, 44% têm entre 35 e 59 anos e 15% têm 60 anos ou mais. Sobre escolaridade, 41% possuem até o fundamental completo, 43% até o ensino médio e 16% têm o ensino superior incompleto ou mais. No primeiro cenário para governador, o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do União Brasil, lidera com 35% das intenções de voto. O senador Rogério Marinho, do PL, aparece na sequência com 29%. O ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, do Republicanos, tem 12%. Encerrando a lista, aparece o secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, Cadu Xavier, do PT, com 6%. Nulos e brancos chegam a 10%. E 8% não souberam responder. Chama a atenção o fraco desempenho de Cadu Xavier, que com a desistência do vice-governador Walter Alves, do MDB, foi o nome escolhido para concorrer à sucessão do grupo político que governa o Rio Grande desde janeiro de 2019. No segundo cenário, sem o ex-prefeito de Natal Álvaro Dias, Alisson Bezerra sobe para 37%. Rogério Marinho alcança 33% e Cadu Xavier, do PT, fecha a lista com 8%. Nulos e brancos representam 11% e outros 11% não souberam responder. A pesquisa também mediu a rejeição dos nomes. Nesse ponto, o senador Rogério Marinho, do PL, lidera com 37%. Cadu Xavier, do PT, tem 29%, Álvaro Dias, do Republicanos, registra 28%, enquanto Alisson Bezerra, do União, apresenta a menor rejeição, com 21%. No Rio Grande do Norte, considerando que em 2026 cada estado elegerá 2 senadores, a pesquisa somou as intenções dos eleitores para primeiro e segundo votos. Assim, no primeiro cenário, o senador Stevenson Valentim, do PSDB, lidera com 45% de preferência. Álvaro Dias, do Republicanos, aparece em seguida com 31%. Logo atrás, a senadora Zenaide Maia, do PSD, soma 25%. A atual governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, tem 24%, enquanto o coronel aviador Hélio Oliveira, do PL, registra 20%. Nulos e brancos somam 26%. E os que não souberam ou não responderam somam 29%. No segundo cenário da corrida para o Senado, o senador Stevenson Valentim lidera novamente somando 54%. Álvaro Dias tem 36%. Zenaide Maia aparece com 26%,
Fátima Bezerra registra 25%. Nulos e brancos marcam 28%. Já os que não souberam responder aparecem com 31%. Quando chamados a avaliar a governadora Fátima Bezerra do PT, 26% aprovam, 67% desaprovam, enquanto 7% não souberam responder. Quando o assunto é a avaliação de sua gestão, 15% classificam sua gestão como ótima ou boa, 32% como regular e 46% como ruim ou péssima. 7% não responderam. Agora quero ouvir você. Você acredita que Alisson Bezerra conseguirá manter a dianteira ou Rogério Marinho pode virar o jogo? Deixe sua opinião nos comentários. No Rio Grande do Norte, a força de Alisson Bezerra contrasta com o desgaste de Fátima Bezerra e a alta rejeição de Rogério Marinho, mostrando um estado em plena disputa. Mas a Paraíba traz um quadro diferente. Cícero Lucena lidera, embora sua alta rejeição abra brechas para o crescimento de novos nomes. Agora chegamos na Paraíba, onde a pesquisa foi realizada nos dias 23 e 24 de setembro de 2025, com uma amostra de 1.200 entrevistas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%. Do total de entrevistados, 53% são mulheres e 47% são homens. Na divisão por renda, 67% recebem até 2 salários mínimos, 23% entre 2 e 5 salários mínimos e 10% ganham acima de 5 salários mínimos. A idade dos eleitores ficou assim distribuída. 33% têm entre 16 e 34 anos, 45% entre 35 e 59 anos e 22% 60 anos ou mais. Quanto à escolaridade, 48% têm até o ensino fundamental completo, 39% até o ensino médio completo e 13% ensino superior incompleto ou mais. Agora vamos à análise das intenções de votos. No primeiro cenário para o governo da Paraíba, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que atualmente está sem partido, lidera com 34% das intenções de voto. O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro do PP, aparece com 17%, enquanto o senador Efraim Filho do União Brasil registra 15%. Nulos e brancos somam 13%. E aqueles que não sabem ou não responderam representam 21%. No segundo cenário, Cícero Lucena mantém a liderança, mas cai para 29%. Lucas Ribeiro tem 13%, enquanto o ex-deputado federal Efraim Filho aparece com 12%. Estreando nesta pesquisa, Pedro Cunha Lima, que por acaso é filho do ex-senador Cássio Cunha Lima, soma 10%, já a ex-deputada estadual Estela Bezerra, do PT, tem 6%, enquanto o deputado estadual Adriano Galdino, do Republicanos, fecha a lista com 5%. Nulos e brancos somam 9% e indecisos são 16%. Quando o assunto é rejeição, os números mostram que Cícero Lucena é rejeitado por 33% dos eleitores, Pedro Cunha Lima por 28%, Efraim Filho por 25%, Estela Bezerra por 24%, enquanto Adriano Galdino e Lucas Ribeiro empatam com 19% cada. Ou seja, mesmo liderando os cenários, Cícero Lucena carrega a maior rejeição entre os pré-candidatos, o que pode prejudicar seus planos de ser governador. Agora que terminamos de analisar os cenários para o governo estadual, iniciamos a análise dos cenários desenhados para o Senado até então. Vale destacar que nos cenários apresentados na Paraíba, o Instituto Real Time Big Data utilizou a mesma metodologia empregada no Rio Grande do Norte. Assim, foram somadas as intenções do primeiro e do segundo voto de cada eleitor. No primeiro cenário, o atual governador da Paraíba, João Azevedo, do PSB, lidera com 55%. Na sequência, o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego, do MDB, tem 37%. Já Pedro Cunha Lima, do PSD,
aparece com 26%, enquanto o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do PL, registra 20%, fechando a lista o prefeito de Patos e pai do presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, Nabor Vanderlei, do Republicanos, soma 15%. Nulos e brancos somam 25%. Indecisos são 22%. No segundo cenário, João Azevedo mantém a dianteira, com 53%, veneziano aparece com 34%, enquanto o deputado federal Romero Rodrigues, do Podemos, surge com 31%. Marcelo Queiroga tem 19%. Nabor Vanderlei fica com 12%. Encerrando a lista, Márcia Lucena, do PT, tem 7%. Nulos e brancos somam 24%. E indecisos somam 20%. No terceiro cenário, João Azevedo atinge 62%. Veneziano aparece com 42%. Marcelo Queiroga registra 23% e Nabor Wanderlei fecha a lista com 16%. Nulos e brancos ficam em 29% e indecisos representam 28%. Quando chamados a manifestar se aprovam ou não o governo de João Azevedo, 63% aprovam, 32% desaprovam e 5% não souberam ou não responderam. Quando o assunto é a avaliação de sua gestão, 34% avaliam como ótimo ou bom, 40% como regular, 23% avaliam como ruim ou péssimo e 3% não sabem ou não responderam. O cenário da Paraíba mostra um quadro fragmentado. Cícero Lucena desponta como favorito, mas enfrenta alta rejeição, o que pode abrir espaço para crescimento de nomes como Lucas Ribeiro, Efraim Filho e Pedro Cunha Lima. No Senado, João Azevedo se mostra como liderança consolidada, aparecendo na frente em todos os cenários testados, enquanto o veneziano tenta se manter competitivo. A avaliação do governo de João Azevedo é positiva, mas com forte percepção de regularidade, o que indica que parte do eleitorado pode oscilar ao longo da campanha. O jogo ainda está aberto, mas os dados sugerem que a Paraíba será um dos palcos mais disputados das eleições de 2026. Em Pernambuco, os números da pesquisa revelam um cenário de ampla vantagem para um nome específico, aumentando as chances da volta ao poder de um grupo político que domina o Estado há muito tempo. Além disso, os levantamentos para o Senado mostram uma disputa pulverizada, com diferentes partidos tentando se firmar como alternativa, enquanto a avaliação da atual governadora Raquel Lira, que até trocou de partido recentemente para aumentar suas chances de reeleição, traz elementos importantes para entender o clima político local. A pesquisa foi realizada nos dias 20 e 22 de setembro de 2025, com uma amostra de 1.200 entrevistas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%. Do total de entrevistados, 54% são mulheres e 46% são homens. Na divisão por renda, 66% recebem até 2 salários mínimos, 23% entre 2 e 5 salários mínimos e 11% ganham acima de 5 salários mínimos. Já a idade dos eleitores ficou assim distribuída: 33% têm entre 16 e 34 anos, 46% entre 35 e 59 anos e 21% 60 anos ou mais. Quanto à escolaridade, 44% têm até o ensino fundamental completo, 44% até o ensino médio completo e 12% ensino superior incompleto ou mais. No primeiro cenário, da corrida para o governo de Pernambuco, o prefeito de Recife, neto do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes e filho do também ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, João Campos, do PSB, aparece na liderança com 59%, já a atual governadora Raquel Lira, do PSD, aparece na segunda colocação com apenas 24%. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, do PL, tem 5%, Ivan Moraes, do PSOL, tem 3%, e o vereador de Recife, Eduardo Moura, do Partido Novo, fecha a lista com 3%.
Nulo ou branco somam 4%. 2% não souberam ou não responderam. No segundo cenário, João Campos, do PSB, sobe sua vantagem para 63%. Raquel Lira, do PSD, alcança 27%, porém, não alcançaria o número de votos suficientes para disputar o segundo turno. Nulo ou branco foi a escolha de 6%, e não souberam ou não responderam de 4%. Como vimos, João Campos aparece com larga vantagem em todos os cenários, confirmando sua posição de franco favorito caso decida disputar o governo de Pernambuco. Raquel Lira, atual governadora, tenta se manter competitiva, mas aparece com menos da metade da pontuação do adversário. E você? Acredita que João Campos conseguirá derrotar a governadora Raquel Lira ainda no primeiro turno? Quando o assunto é a rejeição dos candidatos ao governo, Gilson Machado, do PL, lidera com 55%. Raquel Lira, do PSD, é rejeitada por 48%. João Campos, do PSB, é rejeitado por 28%. Ivan Moraes, do PSOL, por 28%. E Eduardo Moura, do Novo, é o menos rejeitado, sendo rejeitado por apenas 20%. A rejeição elevada de Gilson Machado e Raquel Lira é um obstáculo considerável. Já João Campos, mesmo liderando com folga nas intenções de voto, mantém rejeição relativamente baixa, o que fortalece ainda mais sua viabilidade. Quando chegamos na disputa pelo Senado, no cenário 1, o senador Humberto Costa, do PT, lidera com 22%, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do Republicanos, vem em seguida com 17%. Já o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, do PL, tem 15%, o senador Fernando Dueire, do MDB, tem 9%, enquanto a vereadora do Recife, Jô Cavalcante, do PSOL, encerra a lista com 4%, nulo ou branco foi a escolha de 17%, e 16% não souberam ou não responderam. No cenário 2, Humberto Costa, do PT, tem 21%, Silvio Costa Filho, do Republicanos, com 15%, empata com o deputado federal Eduardo da Fonte, do PP, Anderson Ferreira, do PL, tem 14%, e Jô Cavalcante, do PSOL, fecha a lista com 5%. Nulo ou branco foi a opção escolhida por 16%, e 14% não souberam ou não responderam. No terceiro cenário, Humberto Costa, do PT, lidera mais uma vez com 19%. Miguel Coelho, do União Brasil, tem 18%. Anderson Ferreira, do PL, tem 14%, o mesmo número de Silvio Costa Filho, do Republicanos. Na sequência, Jô Cavalcante, do PSOL, fecha a lista com 5%. Nulo ou branco representa 16%, enquanto 14% não souberam ou não responderam. Como vimos, o senador Humberto Costa mantém a dianteira em todos os cenários, mas sem consolidar ampla margem. A disputa é fragmentada, com nomes de diferentes partidos, União Brasil, Republicanos, PL e PP, dividindo o eleitorado. Esse quadro sugere uma eleição competitiva para o Senado. Quando chamados a opinar sobre a aprovação da governadora Raquel Lira, 48% aprovam, o mesmo número dos que desaprovam. 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Quanto à avaliação da gestão, 25% avaliam como ótimo ou bom, 43% como regular, 29% como ruim ou péssimo, enquanto 3% não souberam ou não responderam. A governadora aparece com avaliação equilibrada, mas insuficiente para projetar favoritismo eleitoral. O empate entre aprovação e desaprovação indica um eleitorado dividido sobre sua gestão. As pesquisas mostram que o Nordeste segue como palco de grandes disputas para 2026. No Rio Grande do Norte, Alisson Bezerra desponta, mas Rogério Marinho segue competitivo. Na Paraíba, Cícero Lucena lidera, embora sua rejeição abra espaço para rivais como Efraim Filho e Pedro Cunha Lima. E em Pernambuco, João Campos aparece disparado, enquanto Raquel Lira luta para se manter no jogo. No Senado,
O cenário é ainda mais fragmentado. Humberto Costa, em Pernambuco, João Azevedo, na Paraíba, e Stevenson, no Rio Grande do Norte, mostram que cada estado pode ter desfechos bem diferentes. O que está claro é que o PT mantém espaço importante, mas a oposição resiste e tenta avançar. E você